Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Mais uma noite especial de estarmos todos aqui presentes, juntos, unidos, em oração, num momento de paz. Então, para iniciarmos a noite, vamos fechar os olhos. Vamos pedir a Deus, a Jesus, que envie para nós essa energia, essa luz, que esquente nossos corações nessa noite, que possamos ouvir os ensinamentos dele aqui, que possamos estar de coração aberto para receber as palavras e os ensinamentos, que seja uma noite abençoada e que abençoe a cada um de nós com uma noite de bênçãos. E que assim seja. Iniciando então, aos nossos amigos também que estão online, com a leitura do Pão Nosso, o livro psicografado por Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. A lição de hoje será a lição 73. Aprendamos quanto antes. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Paulo, Colossenses, capítulo 2, versículo 6. Entre os que se referem a Jesus Cristo, podemos identificar duas grandes correntes diversas entre si. A dos que conhecem por informações e a dos que lhes receberam os benefícios. Os primeiros recolheram notícias do Mestre no livro ou nas alheias exortações, entretanto caminham para a situação do segundo, que já lhe receberam as bênçãos. A estes últimos, com mais propriedade, dever-se-á falar do Evangelho. Como encontramos o Senhor na passagem pelo mundo? Às vezes, sua divina presença se manifesta numa solução difícil de problema humano, no restabelecimento da saúde do corpo, no retorno de um ente amado, na espontânea renovação da estrada comum para que nova luz se faça no raciocínio. Há muita gente informada com respeito a Jesus e inúmeras pessoas que já lhe observaram a salvadora caridade. É indispensável, contudo, que os beneficiários do Cristo, tanto quanto experimentam alegria na dádiva, sintam igual prazer no trabalho e no testemunho da fé. Não bastará fartarmos-nos de bênção. É necessário colaborarmos, por sua vez, no serviço do Evangelho, atendendo-lhe o programa santificador. Muitas recapitulações fastidiosas e muita atividade inútil pode ser peculiares aos espíritos meramente informados. Todavia, nós que já recebemos infinitamente da misericórdia do Senhor, aprendamos quanto antes a adaptação pessoal aos seus sublimes desígnios. Bom, essa noite nossa casa recebe o nosso irmão que vem lá de Vila Velha, né, da União Espírita Caminho e Luz, né? O palestrante Antônio Cerutti. Ele fala o tema hoje, a ação dos fluidos em nossas vidas. Seja bem-vindo. Obrigado. Boa noite a todos. Nossa, gostei, pessoal, viu? Todo mundo animado, isso é muito bom. É a primeira vez que eu falo na casa, agradecer o convite, né, da gente poder estar aqui presente. Essa casa linda, a gente estava até comentando com o Vinícius, né, nós somos parceiros lá na Federação Espírita, além da Casa Espírita que a gente frequenta, a gente ajuda também na Federação Espírita, né, que é nesse trabalho junto às casas espíritas.
E aí a gente estava conversando lá que nós chegamos, né? O ambiente da casa é muito gostoso, né? É aquele ambiente que você se sente em casa, né? Que parece que... E é muito a ver com o que a gente vai falar hoje, a ação dos fluidos em nossas vidas, né? Esse ambiente, essa ambiência espiritual da casa é realmente muito agradável. Parabéns a vocês aí pela casa, porque não é da casa, né? Esse ambiente é dos trabalhadores da casa, né? Daqueles que se dedicam ao trabalho na casa. Você pode passar para a gente? Muito bem, antes da gente começar, a gente só fazer um convite para vocês. Agora em junho, a Federação Espírita vai estar realizando, né, o 16º Congresso Espírita, dos dias 19, 20 e 21, bastante palestrantes de fora do estado, e fica o convite para vocês. Ontem, como foi aniversário de uma casa aqui de Guarapari, né, o Grupo Espírita Allan Kardec, a gente fez um cupom especial para o jantar que eles deram ontem, e se alguém quiser, tem 15% de desconto na inscrição do congresso. Tá? O congresso é no centro de convenções, é lógico que acaba tendo um valor, né? Porque o custo é muito alto do aluguel, mas se alguém quiser utilizar, é só entrar no site da FES, que vocês podem estar fazendo inscrição. É só colocar lá, vai ter um cupom, é só colocar o nome Kardec, que consegue pegar o desconto de 15%. Um outro convite para vocês, no mês de julho, vai ter uma jornada, Joana de Ângeli, que é um evento da área de estudos da Federação. Então, para todas as casas se reunirem lá em Vitória, vai ser no Irmão Tomé, fica um convite para vocês também, que vai estar também entrando. Outro convite para vocês, conheçam, né, caso vocês queiram conhecer outras casas espíritas, conhecer o movimento espírita do Estado do Espírito Santo, existe um site chamado fees.org.br, com 3 S, Federação Espírita do Estado do Espírito Santo.org.br. Ali você tem o calendário de todos os eventos, né, espíritas, né, aqui do Espírito Santo. Aí é só você clicar que você vai ter. Aí eu até trouxe aqui 2 de junho, por exemplo, todos os eventos que a gente tem na nossa federativa. E fica o convite para vocês. Em agosto, inclusive, tem uma data muito especial, que é o Dia da Confraternização Espírita. Não sei se vocês sabiam. Né, o Espírito Santo, por lei estadual, uma lei estadual, coloca o dia 3 de agosto como Dia Estadual da Confraternização Espírita. E aí nós vamos comemorar esse ano, no dia 2, né, lá no Irmão Tomé, que vai ser uma confraternização. E aí, como aquele cartaz falava, dia 1º tem um encontro estadual da área de estudos, e um evento bem legal, que a gente vai reunir todos os trabalhadores espíritas aqui da Grande Vitória, que é o que nós chamamos de Entrar e Centro, Encontro de Trabalhadores Espíritas. Que daqui uns dias vocês vão receber o cartaz, aí saindo o pessoal já pode estar se inscrevendo, um evento gratuito, tudo isso é gratuito, com exceção do congresso, né, porque aí tem um custo pelo espaço, tá bom? Mas vamos lá, vamos conversar sobre a ação dos fluidos em nossas vidas. Para a gente começar, a gente vai trazer a figura dele, né? Quando se pensa em dores, quando se pensa nos nossos pensamentos, na nossa vida, o Espiritismo traz para a gente, né, que o nosso guia, o nosso modelo que Deus nos deu foi Jesus. E aí é exatamente em cima de Jesus que nós vamos começar a conversar, para a gente poder entender, porque Jesus ele tem uma fala muito interessante, e a leitura falou um pouco disso, da questão dos 2 tipos de cristãos, né? Aqueles que já sentiram os benefícios e aqueles que só o conhecem pelos livros, pelo Evangelho, né? E Jesus ele tem uma fala muito importante que a gente não presta atenção, ou se a gente presta, a gente não entende, que é quando ele fala que vocês farão tudo o que eu tenho feito e muito mais. Vocês já pensaram na amplitude dessa palavra? Você pode fazer tudo o que ele fez, e não só, e muito mais. Parece uma coisa sem nexo, não parece? Sem sentido? Eu fazer o que Jesus fez e muito mais? Sim, palavras de Jesus. É a fé. Ou eu acredito, ou eu não acredito. Ou eu acredito só em parte do que ele falou. Ah, não, essa aqui eu acredito, essa aqui eu não acredito. Ou você acredita nele. Se eu for acreditar, eu tenho que acreditar nele, em tudo que ele fez. E o Espiritismo nos mostra que ele é o nosso guia, o nosso modelo.
Tudo que ele fala tem um sentido profundo. E o Espiritismo, ele não vem trazer nada de novo, a não ser dar ferramentas para a gente entender Jesus. Para a gente entender essa fala dele. Fareis tudo que eu faço e muito mais. Né? Os milagres, as curas, as dores que ele alivia. Então, o Espiritismo tem essa finalidade para a gente, para que a gente possa entender essa fala de Jesus. Mas não é palavra do Ceruti que está falando aqui, é palavra de Jesus. Fareis tudo que eu faço e muito mais. Então não é assim, talvez você, ele não botou a palavrinha talvez, ele falou todos nós faremos. E aí a gente vai trazer um exemplo, né? Aquela passagem em que o centurião tem o seu servo e ele manda, o servo dele está muito doente, é um servo que ele admira muito, e ele pede que os seus trabalhadores vão até Jesus para pedir a cura desse servo. E aí então eles vão até Jesus e pedem, né, para que Jesus fale, e Jesus fala então para aqueles trabalhadores, me leve até a casa dele. E aí eles vão falar o seguinte, olha, ele mandou falar que não te incomodes, porque eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E por isso nem ainda me julguei digno de ir contigo. Ou seja, sequer o centurião ir com Jesus, ele não se achava digno. Mas ele fala, dize porém uma palavra e o meu criado sarará. Observa, Jesus falou o quê? Para nós, fareis tudo o que eu faço e muito mais. O centurião fala para ele, dize porém uma palavra e o meu criado sarará. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele e voltando-se disse à multidão que o seguia. E o interessante, a multidão que o seguia, junto com a multidão estavam quem? Os seus discípulos. Então a palavra também é para os discípulos. Digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam o enfermo são. Observem, essa fala, ela tem que criar um sentido nosso de que é uma fala de Jesus. Jesus sequer foi até lá. E o servo foi curado. Como é que isso acontece? Observem, como é que isso acontece? Aí a gente vai então, que foi um milagre, vamos entender o que é milagre dentro do que o Espiritismo nos traz, proporcionando a gente esse entendimento mais fácil de Jesus. Milagre, na acepção etimológica, lá no livro A Gênese, que é a última obra de Allan Kardec, ele fala o seguinte, a palavra milagre significa admirável, coisa extraordinária, surpreendente. A academia definiu-a desse modo, um ato de poder divino contrário às leis da natureza, conhecidas. E aí Kardec, fazendo análise, ele fala o seguinte, no entender das massas, um milagre implica a ideia de um fato extranatural. No sentido teológico, é uma derrogação das leis da natureza, por meio da qual Deus manifesta o seu poder. Tal com efeito a acepção vulgar, que se tornou o sentido próprio, de modo que só por comparação e por metáfora a palavra se aplica às circunstâncias ordinárias da vida. E aí tem uma outra palavra de Jesus muito interessante, que ele fala, eu não vim derrogar a lei, eu vim cumpri-la. A partir do momento em que Jesus fizesse os milagres no sentido teológico, Jesus estaria derrogando as leis de Deus. Se Jesus fala que ele não veio derrogar, que ele não veio destruir as leis, ele mostra então que o que ele estava fazendo nada mais era do que exercer a lei de Deus em coisas que nós ainda não conhecemos. Por exemplo, na Idade Média, quando um casal, a mulher só tinha filhas, e o marido precisava de um filho como herdeiro, o que ele tinha? Ele tinha o poder de fazer? Se separar da mulher, para que ele pudesse ter um filho. Ok? De quem é a responsabilidade se o sexo da criança é feminino ou masculino? É a lei da natureza. Eles não conheciam,
Hoje nós conhecemos. Hoje nós somos capazes de mexer no DNA ainda no ventre materno. Observe então que, como Kardec coloca para a gente, o milagre é uma lei de Deus. O que acontece que nós chamamos de milagre, porém, nada mais é do que exercendo-se a lei divina, porém, coisas que a ciência ainda não consegue explicar. Não conseguia muitas coisas hoje. Só a título de curiosidade, nós estamos na época da inteligência artificial, da IA, né? Acabou de ser lançado esse último final de semana, uma IA especializada em espiritualidade e saúde. Quem quiser depois procura uma IA chamada Sócrates. Olha o nome que foi dado à IA. É da Universidade Federal de Juiz de Fora, que tem o maior centro de pesquisa de espiritualidade e saúde. Então, se você quiser um trabalho clínico com base não no espiritismo, tá, gente? É na espiritualidade, não é no espiritismo. Se você quiser um trabalho clínico, alguma coisa, eu preciso entender como é que funciona o passe. Pode procurar lá na IA, não precisa escrever espiritismo. A imposição de mãos faz sentido? Tem trabalho que comprova a eficácia? Você vai encontrar na inteligência artificial Sócrates, você vai encontrar uma série de trabalhos te dando a comprovação científica. Ok? E o que Jesus fazia na cura? Ele fazia imposição de mãos, e aí as coisas aconteciam, e como ele mesmo falava, a tua fé te curou. Então, vem mostrar pra gente que a fala de Jesus, podereis fazer tudo que eu faço e muito mais, ela é verdadeira. É como um cientista que aprende a lidar com a matéria. Nós temos que aprender a lidar com a matéria que a gente ainda não entende. A matéria espiritual, o fluido, né? Tudo isso que nós estamos dentro dele. Um exemplo claro nós acabamos de ter esse jovem, né, como sendo canonizado pela Igreja Católica, o Carlo Acutis, um garoto ainda, né? Ele teve 2 milagres. Então esse milagre que a Igreja chama de milagre, a cura milagrosa de Mateus, menino brasileiro, de uma doença congênita nos pâncreas em 2010. Ele tocou em uma relíquia de Carlos Acutis, a doença desapareceu sem explicação científica. E o segundo milagre, que aí sim fez a canonização, né, que são necessários, recuperação de Valéria Valverde, jovem de Costa Rica, sofreu um grave acidente de bicicleta em 2022 e foi diagnosticada com traumatismo craniano severo. Sua mãe rezou no túmulo, a menina estava em coma. No mesmo dia ela começou a respirar sozinha e se recuperar sem sequelas, reconhecido pelo Vaticano em 2024. 2 milagres recentes. Será que nós somos capazes de fazer isso? Fala de Jesus, todos nós podemos, só que nós temos que saber como. Quantas vezes a gente está dentro de casa com um ânimo muito legal, a gente está muito bem, sai na rua e bate aquele desânimo, o mal-estar. Já aconteceu isso com vocês? Sem saber, mas nossa, eu estava tão bem até agora e agora eu já não estou legal. É isso que a gente vai conversar um pouquinho hoje. A ação dos fluidos, essa fala de Jesus e a gente entendendo qual é a nossa responsabilidade em cima disso. Falando ainda em fluidos, né, a ciência espírita, aqui como ciência espírita, não é só espiritualista, na Casa do Caminho, em Maruípe, existe um grupo formado por trabalhadores, por médicos da Associação Médico Espírita, que se você tiver uma doença comprovada, você entra no grupo, se inscreve no grupo de estudos deles, e aí durante um período, você vai ser acompanhado toda semana, vai ser medido o seu sangue, você vai lá, vai assistir uma palestra, vai passar por um estudo do Evangelho, e eles vão acompanhando você durante um período, para que vejam se pode ou não ter a diminuição dessa doença. Isto é científico, é um trabalho comandado, é um doutorado que está sendo feito na EMESCAN. Se alguém tiver interesse depois, só falar com o pessoal da casa, qualquer coisa vocês falam com a gente, que a gente passa. Então, tem que ter mais de 18 anos, tem que ter uma doença comprovada, ou seja, eu tenho tal doença, então
entra para o grupo de estudo, ok? Porque eles vão fazer um acompanhamento médico. Então, é a ciência comprovando a eficácia dos tratamentos de cura. Nada mais do que Jesus falou, que nós poderíamos fazer tudo o que ele fazia e muito mais. Mas vamos entrar então no nosso tema. No livro A Gênese, Kardec fala para a gente bastante sobre fluidos. E ele fala o seguinte, que o fluido que nós vivemos, ele penetra os corpos como um oceano imenso. É nele que reside o princípio vital que vai dar origem à vida dos seres e perpetua em cada globo conforme a condição deste princípio que, em estado latente, se conserva adormecido onde a voz de um ser não o chama. Toda criatura mineral, vegetal, animal ou qualquer outra, porquanto há muitos outros reinos naturais de cuja existência nem sequer suspeitas. Kardec traz para a gente que nós estamos imersos num oceano, como ele chama, e Guarapari sabe bem o que é oceano, né? Os mineiros é mais difícil entender, mas nós, né, daqui entendemos bem. Nós vivemos no oceano de fluidos, ok? Que é ele que dá vida a todos os seres. Seres do reino mineral, vegetal, animal ou qualquer outro reino que nós ainda não conhecemos. Então, nós estamos imersos nesse oceano. E aqui, inclusive, Kardec usa para explicar como é que Deus sabe tudo que nós fazemos e a importância de nós tomarmos cuidado com cada passo que nós damos. Se nós estamos dentro de um oceano fluídico, pensando no oceano, quando a gente ouve uma notícia que houve um terremoto no Japão, ok? Que placas tectônicas se moveram, isso pode gerar ondas gigantes. O oceano do outro lado, os países do outro lado do oceano ficam preocupados que podem ter ondas gigantes. Ou seja, tudo que eu faço na minha vida, se eu estou no oceano, ele vai repercutir por longas distâncias, mesmo que eu não perceba. Se estiver num lago, você jogar uma pedra, aquela pedra vai gerar ondas que mesmo eu não sinta, ela existe. Então, nós estamos imersos num oceano. Por isso que Deus sabe tudo que nós fazemos. Por isso que uma mãe sabe quando o filho pensa nela a uma distância absurda. Às vezes até mesmo quando alguém desencarna, alguém morre, outra pessoa longe sabe que aquilo ali está acontecendo. A gente conhece, né? Todo mundo conhece várias histórias assim, porque nós estamos imersos num oceano de fluidos a todo local. Por isso que Jesus fez a cura à distância. Ok? Onde, para quem quiser conhecer mais, busca o livro A Gênese, ok? E lá nós vamos ter os milagres segundo o Espiritismo, Kardec analisando, né, no capítulo 13 e no 14, exatamente as características dos milagres, explicando cada um dos milagres que Jesus fazia. Como é que acontecia aquele milagre? Então, o Espiritismo estuda e vem apresentar nesse livro A Gênese. Tá? É legal a gente buscar para a gente poder conhecer um pouquinho mais. Mas para isso a gente tem que se conhecer. Eu não posso fazer nada sem me conhecer. E na questão 27 do Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar Kardec questionando aos espíritos como é que é formado o nosso universo. E ele fala o seguinte, existem dois elementos no universo, dois, matéria e espírito. No universo só existem dois elementos, matéria e espírito. E eles acrescentam que existe acima de tudo Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Ou seja, existe Deus, nosso Criador, aquele que nos coordena, e existem o Espírito e matéria. Deus, Espírito e matéria constituem o princípio de tudo que existe, a Trindade universal. Vamos tentar entender Deus, segundo o conceito espírita. A música fala, né? Que ninguém, né? A gente não consegue entender Deus, conhecer Deus. Para nós, Deus é eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Ele criou o universo e abrange todos os seres animados e inanimados, materiais e imateriais. Ou seja, tudo que existe no universo é criação divina, ok? Isso está lá na introdução do Livro dos Espíritos. E espírito? A gente está numa casa espírita, né?
Tem até uma musicazinha da infância que fala, né? Eu sou um espírito. O que é o espírito? É o princípio inteligente do universo e a inteligência é um atributo essencial do espírito. Se confundem num princípio comum, de sorte que para vós, para nós, são a mesma coisa. Está nas questões de 21 a 28 do Livro dos Espíritos. Aqui já começa a ter uma implicação para nós muito interessante para a gente pensar. Espírito é o princípio inteligente do universo. Parece uma coisa boba, uma palavra, é o princípio inteligente do universo, beleza. Mas qual a implicação que existe nisso? Por exemplo, quando eu tomo qualquer atitude, eu estou utilizando o meu instinto ou estou utilizando a minha razão, a minha inteligência? Alguém dentro de casa começa a conversar e um levanta a voz, ok? Qual é a minha reação? É uma reação de inteligência ou é uma reação animal ainda, utilizando o meu instinto de matar ou morrer? O espírito é o princípio inteligente do universo. A inteligência é um atributo essencial do espírito. Eu tenho que entender que eu não sou um animal, eu sou um ser racional. A razão, Deus me criou como inteligência. Lá atrás, nos primórdios, eu era um pouquinho animal ainda, né? Quando a gente assiste um filme na Era das Cavernas, o homem puxando a mulher pelo cabelo, né? Agora, no século XXI, será que eu ainda tenho que usar esse meu instinto de matar ou morrer? Ou será que eu já tenho que ser o que Deus me criou? Inteligente, inteligência, razão. Os espíritos, na questão 76, são seres inteligentes. Você vê que eles colocam para a gente a todo momento. Espírito é inteligência. Povoa um universo fora do mundo material. Guardem isso na cabecinha. Nós precisamos aprender a guardar isso na cabeça. Em toda decisão minha, Deus me criou um ser inteligente. A inteligência é o principal atributo nosso. A inteligência, a razão. Quando alguém me dá uma fechada no carro, eu boto a mão para o lado de fora e falo, vai com Deus, né? Eu estou usando a minha razão. No sentido contrário, eu estou usando o meu lado do matar ou morrer. O lado ainda animalesco que nós trazemos dos nossos primórdios. Então, Deus, espírito e matéria. O que é matéria? Matéria é tudo que tem extensão, que é capaz de impressionar os sentidos, que é impenetrável. Existem estados que ignoramos, pode ser etérea, sutil e nenhuma impressão causa aos nossos sentidos. Alguém está sentindo a presença do anjo da guarda do lado? Estão sentindo? Ele tem matéria. Ele está em corpo espiritual do seu lado. Ele deve estar te dando um passe. Ele deve estar trazendo coisas na sua memória nesse momento. Com certeza. Ele deve estar? Não, ele está. Vocês estão sentindo? Não, a gente não sente. A não ser os médiuns, né? Que vão sentir, vão ver, vão perceber, né? Existem estados que nós ignoramos. Pode ser etérea, sutil e nenhuma impressão causa aos nossos sentidos. É o laço que prende o espírito, é o instrumento de que esse se serve, sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce a sua ação. Aqui começa a complicar um pouquinho mais a nossa vida. Ou seja, eu sou o ser inteligente, eu sou o ser pensante, eu sou o ser que usa a razão. E eu atuo sobre uma coisa que eu não consigo perceber, eu consigo ver isso aqui como matéria, né? Mas nós respiramos o ar que a gente não vê. Não é isso? Como o ar, nós temos uma série de matérias e nós somos ligados ao nosso corpo físico por uma matéria. A matéria ela é essencial para a gente, como a gente vai ver à frente. Por exemplo, você cozinha? Sabe fazer um belo de um bolo? Fica bom, fica soltinho, massinha levinha. Se eu fizer, não adianta. Mesmo usando a sua receita, eu não consigo. Percebe a diferença? A importância de nós
sabermos fazer as coisas? Se eu sei fazer, eu consigo, porque eu atuo sobre a matéria. Matéria ainda, ela é formada de um só elemento primitivo. A matéria, toda a matéria que existe no universo, ela vem de um único princípio. Ah, mas existe o oxigênio, o carbono, o hidrogênio? Toda a matéria, ela vem de um elemento primitivo, que nós chamamos de fluido cósmico universal. Toda a matéria. Os corpos que consideramos simples não são verdadeiros elementos, são transformações dessa matéria primitiva. A água que nós vemos é a junção do oxigênio com o hidrogênio, H2O. Só que aquele oxigênio que nós consideramos uma matéria primária, ela não é primária, porque ela vem ainda de um elemento primitivo, que é o elemento manipulado pelos espíritos, que a gente não consegue perceber, não consegue ver. E tudo isso, então, esse elemento primitivo, chamado de fluido cósmico universal, é a matéria etérea e sutil, que para nós é imponderável. Nem por isso, entretanto, deixa de ser o princípio da vossa matéria pesada. Então tudo, essa madeira densa que nós estamos vendo, que nós estamos sentados sobre a cadeira, ela é uma matéria densa, mas ela saiu de um elemento primitivo. O nosso corpo físico, ela é composta também por esse elemento primitivo do fluido cósmico universal. Lembra da fala lá no início que a gente colocou, em que nós estamos imersos dentro do fluido cósmico universal. Tudo que nós fazemos está aqui dentro do fluido cósmico universal. E aí, sabemos então o que é matéria, sabemos o que é espírito e sabemos o que é Deus. Sabemos, mais ou menos, né? Temos a percepção. E quem somos nós? Perguntinhas bobas, tá, gente? Conhecemos, nós sabemos quem nós somos. Como é que eu sou composto? Já ouviram aquela fala? O meu espírito hoje não está bom. Será que o meu espírito hoje não está bom? Vamos lá, quem somos nós? Há no homem, lá na introdução do Livro dos Espíritos, só na introdução, há no homem 3 coisas. O corpo ou ser material análogo aos animais e animado pelo mesmo princípio vital. O meu corpo, gente, ele é o mesmo corpo de um ratinho. Vocês sabiam, quando a indústria farmacêutica vai fazer um teste em um medicamento para lançar, para cuidar do nosso tecido cerebral, de uma depressão, vocês sabem qual animal que ele usa, que tem um sistema nervoso exatamente como o nosso? Eu sei porque a minha vida toda foi na indústria farmacêutica. Ele usa o rato. Quando vai se testar um produto para uso neurológico, o animal que vai se usar para estudar é um ratinho. Nós, quando passamos um creme no nosso corpo, o animal utilizado no estudo é o porco. Nossa pele nada mais é do que a pele de um porco. Percebem? O nosso corpo, gente, é o mesmo. Por isso que o pessoal fala, a carne é fraca, né? A minha carne é a mesma, o meu tecido é o mesmo dos animais. Só que eu não sou isso. Eu sou algo a mais, eu sou a alma, ou o ser imortal, imaterial, espírito encarnado no corpo. Nós somos, então, o espírito que habita um corpo. Eu não tenho um espírito. Eu sou um espírito que eu tenho um corpo igualzinho dos animais. Só que quem comanda o corpo sou eu. Não pode ser o corpo que vai me comandar. Quando pisou, levou, eu estou tendo o meu corpo respondendo também pelo meu corpo, sem usar a minha razão, sem ser eu, espírito. E aí, um terceiro elemento, que são 3 coisas que formam, nós temos um corpo espiritual, um ser intermediário que liga o meu corpo físico a eu, espírito. Toda vez que Jesus fazia uma cura, primeiro ele agia aqui no princípio espírito, nesse corpo intermediário que é o perispírito, para depois atingir o corpo físico. Quando eu vou no médico e tomo a medicação, ele age no meu corpo, para depois ele atingir o meu perispírito. No tratamento espiritual,
atua-se sobre o meu perispírito, meu corpo intermediário, para depois chegar no meu corpo físico. Quando eu cometo uma lesão consciente ou inconsciente, quem leu ou viu a história de André Luiz no livro No Nosso Lar, livro e filme Nosso Lar, o André Luiz ele desencarna e quando ele está no mundo espiritual ele é chamado de suicida. E ele não entende por que ele era chamado de suicida. E aí depois ele é esclarecido, você usou mal o seu corpo acabou as suas forças antes do prazo e com isso você é considerado suicida. Ou seja, quando eu agrido o meu corpo físico, eu estou agredindo também o meu corpo espiritual. Quando eu faço as minhas preces, quando eu oro, quando eu peço ajuda a Deus, eu equilibro o meu corpo espiritual. Equilibrando o meu corpo espiritual, eu equilibro o meu corpo físico. Isso aqui parece uma coisa sem muito interesse, mas aqui é que está o segredo das nossas dores, do nosso mal-estar, dessas confusões que nós nos metemos sem muito entender como. Eu estava tão bem e de repente comecei a sentir mal, senti uma pressão, senti um calafrio. Eu estava falando com ela aqui, eu estava sentadinho ali na hora das músicas, coisa que eu não sou chorão, estava com vontade de chorar, um ambiente espiritual proporcionando um bem-estar. É exatamente o meu corpo espiritual, o meu perispírito, sentindo a sensação e refletindo sobre o meu corpo físico. Mas tudo sobre a ação e a coordenação do meu espírito, de eu espírito. Então, eu não tenho um espírito. Eu sou um espírito que eu tenho um corpo espiritual e um corpo físico. Desencarnei, morri. Partir para o plano espiritual, isto, como de todo animal, vai para baixo da terra ou vai ser cremado, mas isso aqui continua. A minha aparência continua. As minhas mazelas físicas continuam, estão aqui dentro. Quando eu reencarno, quando eu nasço, algumas doenças de nascença estão exatamente porque o meu perispírito é o mesmo. Eu continuo existindo. Se eu tenho a capacidade, os médios têm a capacidade de visão espiritual, se eles verem um parente meu, eles vão ver da forma como eles normalmente se apresentavam em vida, utilizando o seu perispírito. Ok? Jesus, quando aparece para os discípulos e para Tomé e mostra as mãos, ele está aparecendo em seu perispírito. Ok, gente? Beleza? Quem quiser fazer alguma perguntinha, normalmente não acontece, mas né, a casa normalmente não fazem, mas podem fazer. Então, nós somos isso aqui. Nós somos esse cara, espírito, o ser inteligente da criação. Eu bato muito nessa tecla, tá, gente? Para mim também, tá? Para poder eu não esquecer disso, né? Porque, queira ou não queira, tem hora que dá vontade de bater ou levou, né? Mas aí o espírito, né? Atuamos sobre o nosso perispírito, ok? Então eu, espírito, atuo sobre o meu perispírito, que a influência do meu perispírito vai atuar sobre o meu corpo físico. Vocês ouviram falar em obsessão ou encosto? Já ouviram? O que é um encosto? Nada mais é do que um espírito, ok? Que, ficando próximo ao meu perispírito, ele transmite as impressões para o perispírito, que reflete no meu corpo físico. Querem saber como é que funciona a mediunidade? Chico Xavier, quando escrevia as cartas, nada mais é do que o espírito se aproximava do espírito Chico Xavier, no caso do médium educado, ele pede permissão ao espírito, utiliza o perispírito para atuar sobre o corpo físico, em condições de médiuns educados, como os espíritos chamam, né, no livro dos médiuns adestrados. Ele usa esse termo, os espíritos usam isso quando explicam como é que funciona a mediunidade. Médiuns adestrados. Então, sempre, às vezes o médium fala, mas eu sou um médium inconsciente. Kardec coloca que não existe. Sempre o espírito, ele está consciente.
Então ele sempre autoriza o espírito, o outro espírito, a utilizar essa máquina, essa ferramenta para exercer a sua atividade. Mas o que tem a ver isso? Quando Jesus faz a cura à distância do servo daquele centurião, nada mais ele faz do que emanar fluidos até o corpo perispiritual, o perispírito desse espírito, que faz a cura. Quando vocês estão recebendo passe, o pessoal toma passe hoje? Toma, né? Sim. Embora que ninguém vai querer tomar passe hoje, né? Quando você toma o passe, é necessário que os fluidos do espírito e da espiritualidade atinjam o seu perispírito. Atingindo o seu perispírito, atinge o seu corpo. Mas aí tem um segredinho, tá? Se você entra na sala do passe, a gente vai ver um pouquinho no próximo slide, mas eu já vou adiantar. André Luiz fala que se o ser receptivo não estiver harmonizado, equilibrado, para capturar essas emanações, esses fluidos, ele simplesmente é dispersado, ele não recebe. Então, se eu entro na sala do passe, pensando nos boletos, na duplicata que eu tenho que pagar amanhã, no cartão de crédito, você não recebe o passe. É uma má notícia para vocês. Se entrou na sala do passe, eu tenho que estar em prece, eu tenho que estar em oração. Se eu quero um benefício para minha mãe que está em casa enferma, é só eu levar o pensamento até ela positivo, né? Com bons pensamentos, que isso vai ser direcionado até o perispírito dela, para que ela possa receber isso. Ok? Então, nesse mar do fluido cósmico universal, tudo para nós isso é muito importante, saber como funciona. Quando Jesus fala, fareis tudo o que eu faço, é porque nós temos o poder de fazer. Mas como fazer um bolo, é necessário que eu saiba fazer. É necessário que eu entenda o mecanismo para que isso possa ter efeito. Uma coisa que muitas vezes, a gente falou ali em Milagre, do Carlos Acutis, uma coisa que muitas vezes nós não percebemos é que nessa hora que nós estamos na sala aqui, quantos de nós deveria desenvolver um câncer e não vai desenvolver? Porque a espiritualidade está do seu lado fazendo a sua cirurgia espiritual. Sabiam disso? Boa parte. Numa das obras de André Luiz, que está virando filme, né, mas eles não colocaram essa parte, que é o que eles chamam de reencarnação de Segismundo, é o capítulo que fala, eles explicam, né, que todo o processo reencarnatório daquele espírito que estava em processo de reencarnação estava pronto. E aí o espírito está esclarecendo, ensinando a André Luiz como funciona, ele fala assim, olha, até mesmo o tubo cardiológico, ele cita lá qual é o tubo, ok? Está preparado para vir a dar um problema por volta dos seus 40 anos. Porém, isso pode ser mudado dependendo do seu comportamento. Ou seja, quantos de nós estamos sendo curados em nossas palestras? Não só na Casa Espírita, gente. Na Igreja Católica, na Igreja Evangélica, no Centro de Umbanda, Candomblé. Não precisa passar pelo tratamento da cirurgia espiritual, do tratamento espiritual. Só o fato de nós estarmos aqui sentados, concentrados, nós estamos recebendo isso. Da mesma forma que, quando eu sento ao lado do leito de uma pessoa doente, eu, espírito encarnado, eu posso atuar sobre o perispírito daquela pessoa. Ah, mas eu não sou médium, eu não sou nada. Faz uma prece. Faz uma prece, eu estou atuando sobre aquela pessoa. Ok? E aí, então, esse perispírito que a gente conversou agora tanto, ele é um invólucro inseparável da alma, ok? Ele não se separa de mim jamais. Eu, espírito, estou sempre com o meu perispírito, sempre. Mesmo durante o período de sono. Aquelas pessoas que estão em coma nos hospitais há anos, em coma, sem responder a nada, ele continua, o espírito, ele é espírito junto do seu perispírito. É um dos elementos constitutivos do ser humano e é o veículo de transmissão do pensamento. E durante a vida do corpo serve de laço entre o espírito e a matéria. Então tudo o que acontece em nossa vida, os nossos irmãos que estão ao nosso lado nesse momento do plano espiritual, eles estão presentes com o seu perispírito, transmitindo o pensamento.
Surgiu algum pensamento na sua cabeça agora de algum problema que você teve, de alguma coisa que você deveria ter feito e não fez? Acontece na mente de vocês enquanto vocês estão assistindo a palestra? Isso nada mais é do que os nossos benfeitores lembrando a gente dos nossos compromissos, trazendo à nossa lembrança coisas que nós precisamos repensar sobre isso. É a espiritualidade trabalhando junto a nós. E aí, vamos então, já que estamos falando de fluido, nada melhor do que falar de prece e fluido. Não é pressa, tá, gente? Tem até no YouTube, tem um canal chamado Amigos da Luz. Não sei se vocês conhecem. Quem gosta de rir, se divertir, aprender espiritismo, busque lá, Amigos da Luz. E aí eles têm o prece com pressa. Então, eles ensinam como fazer a prece com pressa e o resultado disso. Então, vamos lá. O que é fluido, então? É um corpo cujas moléculas cedem invariavelmente à mínima pressão. Observa, o fluido, esse que nós estamos imersos no fluido cósmico universal, ele é um corpo cujas moléculas, assim como tem as moléculas da água, as moléculas do ar, são moléculas que cedem invariavelmente à mínima pressão. O que quer dizer mínima pressão? Basta o meu pensamento, olhei meu vizinho, que eu não gosto dele, e falei, tomara que quebre a perna. Eu sei que vocês não fazem, mas acontece algumas pessoas ainda que fazem esse tipo de pensamento, Fluido é um corpo cuja moléculas cedem invariavelmente à mínima pressão. Pensei, eu atuo sobre ele. Uma mínima pressão, não precisa ser uma prece, não precisa focar o pensamento, um simples pensamento, movendo-se entre si, quando retidas por um agente de contenção, ou separando-se quando entregues a si mesmo. Como eu falei, você na sala do passe, em tratamento espiritual, se eu não tiver concentrado, ela se separa, aqueles fluidos emanados com tanto carinho para mim, eles não conseguem chegar. Lembra da mulher que toca as vestes de Jesus, a bainha da veste? Jesus fala o quê? De mim, quem me tocou? De mim saiu virtude. O que é virtude? Fluidos. Alguém me tocou, ou seja, inconscientemente, aquela mulher fez exatamente isso. E esses fluidos foram retidos por ela, porque naquela hora ela fica curada. Aquele centurião com seu empregado, com certeza eles estavam concentrados. Ele pediu com tanta fé, e por isso que Jesus fala, jamais ele tinha visto em Israel alguém com tamanha fé, porque ele sabia que aquele empregado estaria sendo curado naquele momento, ou separando-se quando entregue a si mesmo. Por exemplo, o meu filho é bagunceiro, caso, tá? O meu filho é bagunceiro, e ele sai de casa para ir para a escola, no ônibus escolar, e aí eu já vou pensando, eu como pai ou mãe, eu vou pensando assim, ai meu Deus do céu, esse menino vai chegar na escola, aquele coleguinha fulano de tal vai implicar com ele. Olha a armadilha que eu estou criando, hein, gente? Ele vai chegar em casa, aquele coleguinha vai implicar com ele, ele vai responder, vai dar um tapa no menino, e eu tenho certeza que pelas 9 horas da manhã o telefone vai tocar e eu vou ser chamado na escola. O que vocês acham que vai acontecer? Sabendo agora que nós estamos imersos no fluido cósmico universal. Se o filho dela não tiver feito uma prece, e realmente é uma criança, possivelmente não tenha feito, ele vai receber esse influxo, ele vai receber essa ordem da sua mãe. Chega lá e bate. Aquele menininho que estiver lá, se a mãe dele não tivesse, tomara que meu filho hoje não implique com ninguém, e ele receba essa carga de uma das duas, a carga que for maior, ele vai receber, e ele vai fazer. 9 horas o telefone vai tocar. Percebe a nossa responsabilidade? Fareis tudo o que eu faço e muito mais. Por isso, porque nós estamos imersos nesse mar. Joguei uma pedra na água, não tem jeito, a onda vai surgir. Os animais ali estão presentes e vão sentir. Esse é o fluido que André Luiz traz para a gente. E o que é prece? No Evangelho segundo o Espiritismo,
Kardec nos traz que prece é uma invocação mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige. Ou seja, então eu dirijo meu pensamento até aquela pessoa e ela vai receber isto. E aí então nós temos essas duas, né, esses dois conceitos para a gente, que os fluidos nada mais são do que moléculas em movimento que vão sentir nosso pensamento, e aí então isso vai chegar ao ser a quem nós entramos pelo pensamento. Muitas vezes eu penso, a prece é só a Deus. Não. Na medida em que eu direciono o pensamento a alguém, eu estou fazendo uma prece para aquela pessoa, desejando bem ou, infelizmente, desejando mal. Nós somos responsáveis. Eu estou na minha casa assistindo o Jornal Nacional e aí passa alguém na porta da minha casa com problemas financeiros, e aí ele recebeu um convite para fazer um assalto. E ele passou na frente da minha casa cheio de dúvida, faço ou não faço? Devo entrar ou não devo? E aí eu estou assistindo o Jornal Nacional, notícias pesadas, e eu fico assim, essa cambada, tem que matar tudo mesmo. E eu começo a vibrar negativo. Aquela pessoa que está passando na rua, ele vai receber esse influxo, e aí ele decide cometer um crime, cometer o assalto. Responsabilidade minha também. Se ao ver uma notícia dessa, eu faço uma prece, falo, meu Deus, direciona corretamente essa humanidade, fazer com que a gente consiga caminhar correto, abençoa esses irmãos que estão perdidos. Aquele irmão que estava passando ali vai receber esse influxo. Vai chegar na esquina e vai falar, não é isso que eu quero para mim. Não vou tomar tal decisão. Responsabilidade minha também. Os fluidos é onde Jesus atuava para fazer as curas milagrosas. Aquilo que nós chamamos de milagre, indevidamente de milagre, porque a ciência ainda não explicava. Hoje a ciência comprova, universidades a nível mundial, citando no Brasil, uma USP, uma Universidade Federal de Juiz de Fora, uma Unicamp, comprovam hoje, por estudos científicos, totalmente comprovados, de que a prece faz a diferença na vida dos enfermos. Se faz no enfermo, imagina quem não está enfermo. A prece faz a diferença. Quando nós saímos daqui hoje, a gente sai com bem-estar. Só que a questão é, quando nós sairmos na rua, qual é o nosso comportamento? Alguém aqui dorme sem escovar o dente ou acorda sem escovar os dentes e vai para o trabalho sem escovar os dentes? Higiene física. Lavar as mãos. Lembrando, certa feita, eu estava, na época da pandemia, né, meu genro e minha filha são médicos no Rio, aí vieram fugir da pandemia, foram para um sítio que a gente tem do Mills Martins. E aí eu brincando com os animais, com os cachorros, né? Fui lá, a gente ia almoçar, lavei minha mão. Como eu não vi pano, peguei e sequei a roupa, sequei a mão, né? Na hora que eu sentei na mesa, ele falou, o que você vai fazer? Você não vai lavar a mão, não? Eu falei, eu lavei. Ele falou, aí secou na roupa. Que é onde estavam os animais brincando com você. Mais ou menos o que acontece conosco. Eu saio daqui leve, tomo passe e saio leve. Só quando eu chegar em casa, a realidade está lá. Quando eu chegar no meu carro, a realidade está ali. O que eu estou fazendo com minhas mãos? Eu vou enxugar na roupa suja? Ou eu vou trabalhar a minha mente com músicas? Eu sou fã de música, né? Eu sou fã de música. Músicas espíritas ou evangélicas, música espírita a gente tem muito, Cancioneiro Espírita, Tim Vanessa, grandes, André Pirola aqui do Espírito Santo, grandes grupos de música, Grupo Bem aqui do Espírito Santo, que fazem com que a gente mantenha esse pensamento trabalhando os nossos fluidos. E aí, partindo para o nosso encerramento, no livro A Gênese, naqueles capítulos que eu falei para vocês, onde vocês podem buscar mais sobre essas curas, né, espirituais e os fluidos, Kardec traz para a gente o seguinte, que os fluidos espirituais, que constituem um dos estados do fluido cósmico universal, são, a bem dizer, a atmosfera dos seres espirituais, o elemento de onde eles tiram os materiais sobre o que operam. Finalmente, o veículo do pensamento, como o ar é o veículo do som.
Quando nós falamos na atmosfera dos seres espirituais, gente, nós estamos imersos neles. Nós somos espíritos, encarnados, mas nós somos espíritos. E ele acrescenta, os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais, não manipulando-os como os homens manipulam os gases, mas empregando o pensamento e a vontade. O pensamento e a vontade. Para os espíritos, o pensamento e a vontade são o que a mão é para o homem. O bolo. Ok? Eu preciso aprender a manipular, mas não com as mãos, e sim com o meu pensamento. Algumas vezes, essas transformações resultam de uma intenção. E aí, o grave, muitas vezes, essas transformações são produtos de um pensamento inconsciente. Por isso que nós somos espíritos, temos que entender que nós somos responsáveis pelos nossos pensamentos. Espírito é inteligência. Quantas e quantas vezes a pressão que nós fazemos sobre os fluidos, então ele coloca, que são resultantes de uma intenção. Eu quero bem, eu quero ajudar, eu quero que fulano esteja bem, faço uma prece. Só que na maioria das vezes, produtos de pensamentos inconscientes. Alguém me faz um mal, e eu sem querer eu penso negativo, eu penso no meu filho que vai para a escola, que vai dar trabalho. Quando me chamam na empresa para ir no departamento pessoal, eu acho que eu vou ser demitido, já começo a pensar negativo. Se o meu carro é um carro velho, eu entro no carro, vou ligar a chave, já estou pensando. Olha como é que nós somos. A gente sempre pensa tudo do lado negativo. Raramente a gente tem pensamentos positivos. A minha esposa brinca comigo que eu sou otimista demais. Você é muito otimista. Eu falei, eu sou otimista, graças a Deus que eu sou otimista. Para mim tudo, a gente tem que buscar com o olho melhor. Vamos fazer qualquer ação. Pense no lado positivo, porque os fluidos, qualquer pensamento age sobre eles. Então é importante que eu tenha essa consciência. Estamos imersos, meus irmãos, num universo de fluidos. Estamos dentro do fluido cósmico universal. E um simples pensamento gera muita coisa. Gera muita coisa. Experimente fazer uma prece por alguém que você não goste. Foi a recomendação de Jesus, não foi? Quando eles falam, que dizem, no Velho Testamento, que nós devemos amar os nossos irmãos e odiar a quem nos odeia. Jesus fala, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos, fazei prece por eles, porque isso é o resultado. O nosso pensamento, ele é capaz de movimentar todos esses fluidos. Era isso que a gente queria trazer de estudo para hoje, para a gente poder refletir bastante. Espero ter ajudado, sei que é cansativo, que é muito conteúdo, mas que a gente possa se sentir mais firme. E vamos atender o convite de Jesus. Fareis tudo o que eu faço e muito mais. Tá, gente? Não é à toa. Isso é verdade. O Espiritismo mostra isso pra gente. Os médiuns que entram na sala do passe para aplicar o passe são humanos, como todos nós. O médium que entra na sala para receber mensagens psicografadas é humano, como todos nós. Cheios de defeito, cheios de erros, cheios de vícios. Mas se propõe a fazer algo diferente. Precisamos fazer isso. Se propõe a fazer algo diferente. Se propõe a ser um espírito, o ser inteligente da criação. Que o Mestre Jesus nos abençoe. Obrigado. Obrigada. Bom, vamos finalizar a nossa transmissão, online. Uma boa noite a todo mundo que está nos vendo aí em casa.